Boa noite, internautas. Que Deus continue abençoando grandemente cada um de nós. Quero fazer aqui a leitura do livro de Provérbios, capítulo 5, e ler os versículos de 1 a 10. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o fim é amargo como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não poderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais o conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desviei das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não te chegues à porta da tua casa, para que não des a outrem a tua honra, e não entregues os cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá para a casa alheia. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede mais esse dia, nesta noite, de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, pois através da Tua Palavra queremos estar mais perto de Ti. Que o Senhor possa falar sempre aos nossos corações e dar-nos graça para que sejamos obedientes em todo aprendizado que o Senhor tem nos proporcionado. Glória a Deus. Que possamos, ó Pai, errar quanto menos possível, ou mesmo chegar a nunca errar, porque a Tua Palavra nos convida à santificação e os filhos do Senhor têm que se esforçar para ser santos. Então, santifica-nos a cada um de nós, conforme a Tua Palavra, e nos dê bênção, graça, e perdoe a cada um de nós dos nossos pecados, e continue nos abençoando, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua sublime graça, por ter nos abençoado e nos ter trazido até aqui. Te agradecemos, Senhor, por ter nos encontrado e nos ter apresentado, Senhor, a sua salvação. Glória a Deus. Mesmo sabendo que não merecemos, e sabemos que isso é a tua graça, Pai.
estarmos, ó Pai, entregues, Senhor, nesta reunião de oração, nesta reunião de perguntas, que o Senhor venha esclarecer, ó Pai, aquilo que ainda está obscuro em nossa mente, que possa ser, ó Pai, uma reunião de oração produtiva, onde possamos sair daqui, ó Pai, edificados, com um desejo de estar mais perto de Ti, mais próximo da Tua palavra, mais firme em oração, mais pronto para Te ouvir, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada pedido, cada necessidade, que o Senhor observe em nossos corações, afasta de nós todo mal, toda tensão, tudo aquilo que nos distancia da Tua graça, da Tua vontade. Pai, necessitamos do Senhor, Pai. O Senhor sabe da nossa dificuldade, das nossas fraquezas, daquilo que cada um precisa, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Cristo é tudo pra mim, Cristo é tudo pra mim, Cristo é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Cristo é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim, Jesus é tudo pra mim, Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Amém. Glória a Deus. Em adoração eu me rendo a
és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Aleluia. Como o rei Davi, quero te adorar, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te adorar, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te adorar, Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. A oração. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente
deixa de lado e o coração explode na dor. É hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, o Senhor disseste: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Estamos aqui então, Pai, reunidos naquele nome sublime, aquele nome acima de todo nome, o qual devemos toda a nossa adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Este é o nome majestoso do Senhor, é o nome, o Senhor Jesus Cristo. Neste nome que temos o perdão dos pecados, no qual também temos a vida eterna, a ressurreição. Pois neste nome foi plantado a semente da posteridade, da bênção eterna do Senhor. Que assim o Senhor possa então nos abençoar neste momento sublime de adoração, Pai, onde estaremos olhando para a Sua palavra, e que o Cordeiro, que é o único digno de abri-la, possa vir e abri-la em nossos corações, nos ajudando, nos posicionando, nos fortalecendo em fé, em luz, a revelação, e assim nós estarmos em adoração ao Senhor, em perfeição e santidade. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em nossos corações, tirando toda a impureza, para que assim o Senhor possa estar habitando em nossas vidas. Fale com cada um de nós. Nós te pedimos isto no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Pensamos estar assim mais tranquilos, sentados, juntos, para uma meditação na palavra de Deus. E nossos irmãos que
nos acompanharão através da internet, né? Deus abençoe cada um e que assim a graça de Deus se estabeleça em cada vida. Desejo então aqui pensar junto com os irmãos. Eu creio que seria difícil perguntar se os irmãos se teriam alguma pergunta, né? Às vezes assim fica difícil, né, de ter uma pergunta momentânea. Mas quando tiver alguma coisa, anote, né? Esteja sempre prontos. A gente pensa, esquece. Eu acho que isso é comum, mas lembrou, anota e depois a gente pode estar abordando o assunto, né? Então assim eu tomo a liberdade. Os irmãos têm alguma pergunta aí? Se não tiver, eu vou fazer a pergunta, hein? Aleluia. Tá bom, então vamos ler a Escritura, Apocalipse capítulo 5, eu vou ler, e também Apocalipse 10, o primeiro versículo de cada capítulo. Então, Apocalipse 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Amém. Então, olhando para dentro dessas escrituras, nós vemos um livro fechado, selado, e vemos um livro aberto. Então aí depois vem as descrições, as sequências de acontecimentos, né, que nos é proposto pela palavra de Deus. Então as previsões, as profecias que nos é dada através de Deus, dentro da palavra, muitas vezes eu fico a pensar como é que as pessoas entendem o plano da salvação, dentro do critério divino, dos critérios da palavra de Deus. E isso é algo sério, né? A salvação não é uma brincadeira. Muitas vezes, pelo âmbito que olhamos, vamos falar de um modo geral do cristianismo religioso em geral, às vezes chega a ser até complexo, né? Que às vezes pode até deixar a gente assim, meio atônito a pensar. Porque vemos também as pessoas em suas sinceridades, em seu cristianismo, e a coisa é apertante, né? A coisa é apertante. Mas precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Então, a salvação, primeiramente, nós sabemos que ela é individual. Ninguém salva ninguém. E ninguém salva a si próprio. Todos nós somos salvos pelo Senhor Jesus. Então agora isso vai de acordo com a nossa fé no Senhor, né, para esta salvação. E então nós vemos fé variadas. Há muitos tipos de fé e não podemos negar que é fé. Então muitas vezes abominamos a fé das pessoas, mas aquilo é uma fé. Como disse o profeta, pode não ser a fé perfeita, a fé correta, mas é fé, né? E então Deus vai tratar com cada um.
Então, termos aí a seriedade dentro de nós, a sinceridade, né? Ter o amor cristão para tratarmos as pessoas com amor verdadeiro, amor divino, e assim então fazermos parte deste corpo cristão de verdadeiro amor. Então o Senhor Jesus foi enfático, né? Ele disse: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então isso é contundente. Não sei se eu consegui falar, né? É contundente porque nós precisamos ter fé da palavra de Deus, 100%. Agora, este 100% envolve, né? Então, a fé no Senhor Jesus, neste plano de redenção. E para nos auxiliar, nós temos de Deus o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas só tê-los não é o suficiente. Precisamos mais do que isso. Precisamos do Espírito Santo vir e esclarecer em nossos corações. Então eu gosto quando o apóstolo Paulo disse, né? Há um Espírito que testifica com o nosso Espírito. Isso quer dizer, então, o Espírito, que é Deus, o eterno autor da palavra, ele pode testificar em nosso coração e assim, então, crermos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta no âmbito familiar, na vida conjugal, marital, na vida do lar, pais com os filhos, né? Então, toda essa orientação a Bíblia nos traz, a Bíblia nos orienta como proceder, como patrões, se somos empresários. A Bíblia nos orienta a como portar, sendo, né, cooperador de uma empresa, ou seja, o trabalhador, onde você tem o seu trabalho. E essas coisas são passadas por cima, né? E a Bíblia nos ensina que tanto o patrão ele tem que honrar o funcionário, o patrão tem que respeitar o funcionário. Então, se as pessoas soubessem isso, elas não reclamariam nunca de seu patrão, elas glorificariam a Deus, né? Não importa qual o tipo do patrão, mas glorificaria. E assim, então, há muitas coisas que envolve. Mas esse não é o nosso tema nesta noite, né? Então, o nosso tema nesta noite, eu quero falar com os irmãos, pensei se quiser, então aí o Juninho, o irmão Zé Luiz, falar aí para vocês o que é esta redenção no Cordeiro, o que envolve esse plano de redenção, né, dentro da manifestação de Deus em carne humana, ou seja, em Jesus Cristo. Se desejar pôr o seu ponto de vista, irmão Juninho. Não? Porque é muita coisa, né? Assim, é muita coisa no sentido. Isso aí pode começar, porque vai imaginando o negócio aí. Né? Sim, vai, é um assunto extenso, né? É um assunto extenso. Porque, assim, pela compreensão assim, que eu tenho, o plano da redenção, né, desde a fundação do mundo, né? Sim. Deus já sabia quem seriam os seus eleitos. Então, ele já nos viu nele, né? Amém. Ele já nos viu nele. Então, assim, e pegando essa parte aí do Cordeiro, né? Como é que é a parte aí do Cordeiro? O livro fechado, né? O livro fechado, né? E vi na destra do que estava sentado no trono, sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí, tipo, o livro selado, né, é o próprio Senhor Jesus, não é? Aí que tá, né? Boa coisa.
Vamos anotar aí. O livro selado. O que é um livro selado? Né? Tá, pode prosseguir. Assim, eu penso que é o próprio Senhor Jesus, né? Que tipo, aí ele é morto, né? Ressuscitou. Mas isso é por isso que é difícil explicar, né? Porque é muita coisa, né? Não, assim, não precisa Mas explicar. o livro selado Coloque é o seu né? ponto de vista. Na minha opinião, o livro selado é o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, que é o livro da redenção, né? Então é a partir dele que a gente tem redenção. Então, assim, tem todo um plano, assim, desde o começo, com a morte dele, para a gente conseguir se manifestar aqui, né? Até os mensageiros. E conforme esse livro vai, né, sendo revelado, a gente vai se manifestar junto com os mensageiros, né? Então, assim, até o ponto assim, que eu consigo entender isso. Amém. Zé Luiz quer. Mas eu não consigo expressar direito. Tá bom. Não sei se consigo expressar, né? Mas quando falo livro selado, né? Aí me vem em mente o quê, né? Ainda que hoje não se usa mais, né? Mas vamos pegar assim num passado não muito distante, onde as pessoas colocavam a carta no correio e elas selavam aquela carta. Quem abria ela e quem tinha acesso ao conteúdo daquela carta, quem era? Somente o destinatário, né? Agora, trazendo aqui para a palavra de Deus, quando fala do livro selado, talvez, né, eu assim, posso pensar que esse livro selado, ele está selado porque ele não é um livro que é aberto para toda a geração da Terra. Então, existe o predestinado, porque a Bíblia fala da predestinação. Né? E a gente sabe que a maioria dos religiosos não acredita nisso. Para não acreditar nisso, então faz assim, então não acredita na Bíblia, porque foi Paulo que falou de predestinação. Então, o livro foi aberto e foi revelado. Então, foi revelado para quem? Para os seus escolhidos, para os seus eleitos. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Então, entender o livro selado. O livro da vida do Cordeiro. O livro da vida, né? Então, ter aí uma compreensão simples, objetiva, né? Como o próprio Juninho, o irmão Juninho disse aqui, ficou na forma de uma pergunta. O livro selado é o próprio Senhor Jesus? Uma boa pergunta, né? E poderíamos ir a partir deste ponto de vista, né? As irmãs querem falar alguma coisa? Quer, irmã Rosana? Estou só ouvindo. Irmã Cidinha? Ouvindo. Então é boa coisa, o livro da vida. É algo, como que eu diria assim, sugestivo, né? Dentro aí das escrituras, que a Bíblia nos é escrita em símbolos, né? Principalmente o Apocalipse. Então aqui o livro está selado, está na destra daquele que está no trono. Então, primeiro, quem é esse que está, né, no trono? O livro está à sua destra. Destra aqui, então as pessoas vão entender que é a mão direita. A nossa mão direita, o que ela representa para nós? O poder, né? Então, se o livro está ali, ele está no poder de alguém. Este alguém, então, não é o Criador, e o Criador é Espírito. Então, entender que trono é lugar de posição, sendo que o Eterno,
o Criador, ele é espírito. Ele não precisa de trono. Vê como é a força de expressão? Então a posição, né? Este livro sabemos que é a ata, a redenção, a vida eterna, está retido em Deus. Pois a mão simboliza o que é o corpo, então está ali no poder de Deus, todo o poder de Deus. Este livro está fechado, está selado. Então, se continuamos a leitura, vai nos relatar que ninguém podia nem olhar para o livro, nem ler. Se não podia olhar, como é que lê? Né? Então, como que você vai ler uma coisa que você não pode nem ver? E dentro daquilo que era permitido a ver, a ler, então ter a abertura daquilo que está escrito ali. Então Deus tem reservado para nós nesses últimos dias o maior privilégio de podermos entender este livro. Ao passar das eras, não foi nem conhecido, pois a Bíblia informa que seria revelado na voz do sétimo anjo. Agora, o que é esse sétimo anjo? Quem é ele? Onde ele está? Aí começamos a perceber que tem um plano de redenção, onde Deus enviaria mensageiros e anjos para anunciar este reino. Então, quando voltamos e vemos este livro selado, e um anjo forte, né, conclamando, perguntando quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, e ninguém é digno, ninguém na terra, no céu. Então o profeta de Deus, ele expressou que, então Apocalipse 5 é um livro fechado. Se ele é fechado, não foi aberto, né? Não conhecido. Então, apenas o relato do acontecimento, do que vai acontecer. E em outro passo, então, o mensageiro de Deus disse que, fazendo alusão a Apocalipse 10, no versículo 2, né? Que o anjo forte do versículo 1 estava descendo com o livrinho aberto na sua mão, né? No seu poder, e tinha na mão um livro aberto, tinha no seu poder o livro. Então agora, se é aberto, então começa a mostrar. Então, sendo mostrado o livro aberto por meio do anjo forte. O anjo forte não é o mensageiro de Apocalipse 10:7. O anjo forte, Apocalipse 10, versículo 1, o profeta ensinou que o anjo forte, ele é Jesus Cristo. Este Jesus Cristo, então, o profeta vem nos mostra que esse anjo forte aqui, ele é também o anjo do pacto, o mensageiro do pacto, o mensageiro da nova aliança. Então, isso nós vamos encontrar em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, onde nos traz este relato, né? Que então diz assim, Malaquias 3, versículo 1: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim.
Quem é este anjo de que Malaquias diz aqui? Eis quem viu o meu anjo. Lembra quem é esse anjo, irmão José Luiz? Isso. Ó, eis quem viu o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Isso é João Batista. João Batista. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Então virá, quem é o Senhor? Não é o eterno Criador? Então de repente virá ao seu templo, à sua habitação, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, de repente, virá o Senhor ao seu templo, o anjo do concerto. Quem é este anjo, irmão Juninho? Me perdi aqui. O anjo do concerto. Isso, o anjo do concerto. O concerto, então, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, quem é o Senhor Jesus? Quem é Jesus Cristo? Este anjo do concerto é o Messias. É o Messias. Então, é esse anjo que Israel estava esperando. O anjo do concerto. A quem vós desejais. Então, o anjo do concerto. Anjo quer dizer mensageiro. Né? O mensageiro da nova aliança do concerto. Então, aí podemos ver que Malaquias diz que o anjo forte, quer dizer, um mensageiro forte, né? Um mensageiro forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Então vamos atentar aqui para o arco celeste. O arco celeste está falando do quê? O arco celeste está falando de um pacto, né? Então, sempre ter no Velho Testamento a sombra de quando Deus falou com Noé, Deus trouxe o dilúvio. Então, Deus trouxe um sinal de uma aliança. Que era aquele sinal? Era o arco celeste, intitulado de arco-íris. Né? Eis que põe o meu arco nas nuvens, para que toda vez que chover, vocês vão lembrar que eu não destruirei mais a terra com água, o dilúvio. Então o arco apontando para o pacto. E quando olhamos para o arco, o arco-íris, né, vamos dizer assim, o arco celeste, sempre você vê, ele tem 7 cores, que isso também já está apontando para um trabalho específico de Deus no tempo futuro, né? Então, só para entender que este arco celeste, aliança, quem vem trazer é este anjo do concerto, que é o Messias. Boa pergunta, irmão. Né? Sim. Assim, uma coisa que não é que me atrapalha servir a Deus por isso, não, mas é uma coisa que me fica na minha mente. Se Deus é Espírito e Jesus, né? Aí, tudo que nós nós falamos, meu Deus, não sei o que lá, Deus não sei o que lá, Deus não sei o que. Se não existe Deus, na minha cabeça, eu penso, porque tudo é Espírito Santo, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo. E Deus? Por que fala Deus?
Tem 3. Aí forma 3. Tá bom. Então, vamos lá, né? Então, olhando dentro desse, voltando aqui ao assunto do pacto, depois voltar na pergunta da irmã. Deus trazendo o mensageiro, o Messias, o ungido, o anjo do pacto. Agora aí está o grande segredo, né? Que onde o pecado conseguiu trazer a confusão na mente das pessoas. Então, muitas vezes a maneira que se expressamos pode levar as pessoas a entender 3 pessoas. Mas quando você apanha a visão espiritual, você vai conhecer este Deus dentro deste plano de redenção. Este plano de redenção que é proposto pelo próprio Deus. Então, termos consciência, abertura de nossa mente, que até a palavra Deus é errada. Palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então, normalmente os nossos irmãos, né, judeus, eles se referem mais ao Senhor como o Eterno. Porque a palavra Deus, que é a nossa linguagem, a qual atribuímos ao Eterno, quer dizer objeto de adoração. Mas se eu digo para a irmã Deus, o que a irmã entende? Não entende que é o Eterno? Então, isso é a consciência perfeita, né? Então não vamos atribuir isso a Maria, a João, a Pedro, né? Não. Maria é Senhora. Não. A Bíblia diz que só há um Senhor. Então não há direito para outro Senhor, muito menos para a Senhora. Então, quando falamos o Eterno, Todo-Poderoso, e quando falamos Deus, você está entendendo que você está falando do Eterno, do mesmo. Então, nós precisamos ter essa clareza e não ter uma mistura. Agora, Jesus Cristo é eterno como homem? Não. Ele nasceu e ele morreu. Ou não? Ele nasceu de Maria, diz o profeta, mas ele morreu no Calvário. Agora, este corpo, Jesus Cristo, que é Deus se tornando homem, ou seja, Deus criando um corpo e vindo habitar nele. Esse é o Messias, esse é o Redentor. Deus criando, ou desde a eternidade, esta é a forma de redenção. Porque aí o Eterno se faz homem. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então Deus criou um corpo, tornou-se carne. Então Paulo atribuiu isso, né? Paulo mostrou de uma outra forma que ele veio na forma de pecado. Ele era pecador? Não. Qual é a forma do pecado? Por que ele veio na forma do pecado? O nascimento dele? Pelo nascimento. Mas não tanto pelo nascimento, pois ele teve um nascimento santo, né? Mas ele se tornando homem. Se tornando homem, aparência humana, humano pecado. Porque foi isso que o pecado gerou no Éden. Então ele se fez pecado por nós, quer dizer, ele se tornou homem, não sendo pecador. E não pecando também. Os irmãos entendem? Então isso tudo envolve a redenção.
Agora, dentro desse lado humano, Deus criando aquele corpo, né? Deus o eterno. Então, como nós nascemos, pelo sexo, pela via, né, do ventre feminino, mas então Deus veio pelo ventre feminino sem ser uma reprodução sexual. Nós somos uma reprodução sexual, é onde a semente é lançada. A semente humana é o quê? A hemoglobina, é sangue. É o sangue do macho, de onde sai a semente, é lançado no ventre feminino, que é a terra, que recebe aquela semente e produz, né, o outro ser humano. Então, essa é a semente humana. Então, isso derruba as teorias que o homem veio do macaco ou de outro ser, porque Deus disse que cada ser produz segundo a sua espécie. Então nós vemos macaco produzindo macaco e vemos humano produzindo humano. Não tem como misturar essas sementes. Então a semente é sangue. Houve então esta mistura lá no princípio da semente humana com a semente animal, produziu então a semente híbrida, que é, se nós hibridizamos um limão com laranja, vai ficar meio limão, meio laranja, não é isso? Ele vai ter um sabor ou outro, mas você sabe que é uma hibridização. Então, dentro dessa hibridização do homem, ficou meio animal e meio humano. E dentro das características, difícil de entender qual é qual, porque a semelhança foi igual. Então, sendo esse o pecado, e Deus se tornou pecado. Então, Deus se tornou homem para tirar o pecado. Para tirar o pecado original, né? Aquele pecado de nascimento. Então, Deus nasceu através da mulher. Deus criou um corpo. Então, aí vemos essa manifestação de Malaquias, o anjo do pacto, o mensageiro. Aí nós vemos quem descendo. Aí você vai ter que lembrar, né, no batismo, né? Quando João estava batizando a Jesus, aí o que veio do céu? Uma pomba e repousou sobre ele. Então, aí cumpre Malaquias. Você virá o Senhor vindo ao seu templo, corpo, habitação. Então agora ali está unindo o eterno com um elemento que nasceu no tempo, para nos tirar do tempo e regressar à eternidade. Porque nós viemos de Deus, mas nós entramos no tempo por causa do pecado de nosso pai, Adão. E então, Jesus Cristo, que é chamado por Paulo, segundo Adão, a redenção, voltamos à eternidade. Então é nisso que vem novo nascimento. A fé em seu nome deve nos trazer novo nascimento. Então este novo nascimento é ter a vida deste Cordeiro, esta vida que está escrita para nós, em forma de livro, que é a Bíblia. Então, estas palavras têm que se tornar vida. Então o Senhor Jesus, ele disse o quê? As minhas palavras são o quê? Espírito e vida. Né? Então a palavra do Senhor. Então, agora vermos esta união do Eterno, o Criador, que Ele é Espírito. O Espírito não tem forma e não se vê. Mas ele se mostrou, então, em uma forma corpórea de pomba. Ele se mostrou. E ele habitou em Cristo.
em Jesus. Então, sendo este Jesus o corpo, a redenção. Então, ele morreu por nós, para a expiação. Expiar, lavar, redimir. Redimir, nos tornar ao nosso estado original. Qual é o nosso estado original? É aquele estado que Deus criou Adão. E é o mesmo que ele mostrou em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos a vida do Senhor Jesus, é aquilo que nós seremos. Então, após a sua morte e ressurreição, ele nos redimiu e concretizou, né? Ele consumou a sua obra de redenção. Tudo está consumado. Então, agora, quando nós nascemos de novo e temos a vida dele em nós, isso é novo nascimento. E nós temos que viver isso por fé. E é isso que nos dá a vida eterna. Então, agora, se eu posso entender que Deus criou este corpo, trouxe um pacto, trouxe um conserto, trouxe uma redenção, aquele corpo que nasceu, que é o homem, Jesus, que ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Não é isso? Então, Paulo disse: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. Qual é esse Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos? O Eterno, o Todo-Poderoso. Porque Deus não morre. O que morreu foi aquela carne nascida de Maria. Aquele corpo. Mas a partir de então, da ressurreição, Deus o ressuscitando, sendo ele o corpo, a habitação de Deus, então na morte concluiu o assunto da redenção. Deus então nos salvou através da vida, morte e ressurreição de Cristo. O sangue derramado para nos limpar do pecado. A ressurreição prova que se estivermos mortos, seremos ressurretos, e se não estivermos, nós seremos transformados. Porque aquele corpo que nasceu de Maria, ele morreu, e após a morte, então, ele tornou aquele corpo eterno. Um corpo que não vai morrer. Então aí o Paulo vem, nos explica que Deus habita corporalmente em Cristo. Então o eterno agora ele tem um corpo onde ele pode ser visto. Amém? Então como Gênesis mostra para nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, semelhança espírito. Então aquele primeiro homem criado é o homem espírito. É esse espírito que está dentro do nosso corpo que vivifica este corpo. Então este corpo é mostrado em Gênesis 2 que Deus tirou do pó da terra. Força de expressão, porque nós sabemos que nós somos carne e sangue. Mas a Bíblia nos traz aí como pó da terra, né? Então esse corpo é aquele espírito de Gênesis 1 colocado neste corpo de Gênesis 2, formando o nosso corpo. E aí depois vem coisas a mais, né? Não vou entrar agora, nem vou falar nessa hora. Então, corpo e espírito, uma união. Então, quando vemos Jesus, o corpo, a carne, a terra, o terreno, e Deus, o eterno, vindo e abrigando-se nele. Agora, este Jesus foi ressurreto, elevado às alturas, ao céu, onde Deus habita neste corpo. Então, o que é que a irmã perguntou mesmo?
Se eu digo Senhor, se eu digo Jesus, se eu digo Pai, estou falando do mesmo. Por quê? Corpo e espírito formando um único ser, não três pessoas. Este Deus, o eterno, ele é espírito e ele é santo. Se ele é espírito e é santo, ele é o Espírito Santo, né? Então a Bíblia diz que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que Jesus Cristo é filho de Deus. Aí foi onde o profeta fez a pergunta: ele é filho de Deus ou ele é do Espírito Santo? Se dividimos em pessoas. Então isso prova que o Espírito Santo e o Eterno, o Espírito Santo e Deus, são a mesma coisa. A única coisa, nada mais, né? Então esse Espírito Santo ressuscitando o corpo, e agora, depois deste corpo ressurreto, então por isso aquele corpo é santo, ele não nasceu de pecado, ele nasceu na forma de pecado, corpo, né? Para nos redimir do pecado, porque nós somos corpos, então nisso está a nossa redenção. Então quando o profeta ensinou que nós somos redimidos no Espírito, então espiritualmente estamos redimidos, espiritualmente, então dentro do seu espírito, você está tendo vida de Cristo, a vida de Deus, né? Então isso é espiritual. Este é o domínio espiritual, até que chegue o momento em que Deus ressuscitará os mortos, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos, nós, os irmãos ressurretos, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Aí vem a redenção do corpo, que o irmão Branham diz que vai se dar no arrebatamento, né? Que é a redenção do corpo? É o corpo voltar ao estado original. Então, quando nós vemos a ressurreição do Senhor Jesus, ele estava no estado original, com os apóstolos, comendo, bebendo, andando, falando. Era aquele corpo restaurado. Então, como ele é, nós seremos. E se nós olhamos dentro dessa figura, se nós olhamos para Adão antes do pecado, não era assim? Não era a mesma coisa? Então quem já morreu, quando for ressurreto, vai vir com o mesmo corpo que ele era vivo. Sim. Na terra. O irmão Branham nos ensina, ele ensinou que essa aparência da irmã Cidinha é a irmã Cidinha. A sua é essa, não vai mudar. É isso mesmo, né? Então que o irmão Zé Luiz, o irmão Juninho, né? É o que é. Essa perfeição. Então você pensa isso revestido da santidade divina, que lindo que é. Isso vai ser mais. Sim, a aparência, vigor da vida, porque Deus não envelhece. Não, É. vai ser mais novo. Aí o Mas a envelhecimento, aparência vai ser a mesma? sim, a mesma aparência. É o que Deus criou. Ele fala ali que fica entre as idades de 18 e 20 anos. Né? 18 e 21 é a idade do vigor da vida, né? É a juventude, aquele momento mais bonito, né? Eles achavam que seria transformado. Sim, transformado. Essa transformação não é uma mudança de aparência. Essa mudança na qual nós vamos lutando o dia a dia para chegarmos naquele corpo incorruptível, aquele corpo que não corrompe. Então, quando formos transformados, nós saímos deste corpo corruptível que deseja, como homem, mulher, deseja sexo, deseja pinturas, cortes e coisas, né, que minam a vida humana. Então não terá mais, porque isso foi posto pelo pecado. É o desejo oposto. Então, quando você luta hoje para ter uma vida digna do céu, uma vida de Deus, quando este corpo for transformado, quer dizer, tudo isso que é carnal se perderá. Não existirá. Porque lá não tem desejos.
né? Lá seremos marido e mulher? Não, lá somos pessoas. Não tem casamento, não tem sexo. Só foi transformado. Foi tirado o que é o pecado do terreno. Voltando-nos à nossa vida natural. Né? Jovem, bonito, sem pecado. O pecado trouxe a velhice, cabelos brancos, né? Os desejos e prazeres. Quando se diz desejo e prazeres da carne, isso está atribuindo, são os desejos e os prazeres que Satanás propõe para desvirtuar a vida humana. Então, em Cristo Jesus, tudo isso foi tirado. Então, por isso, a nossa luta espiritual no dia a dia, dentro desse plano de redenção, para termos a vida como a vida do Cordeiro. Né? Ter a vida como a vida do Cordeiro. Senão depois eu esqueço, né? Então, é isso, né? A princípio, acho que na semana que vem a gente pode prosseguir, né? Porque... E a primeira pergunta? Então, que era o livro selado? Então, aí nós vamos ter que... Porque agora... Essa aí não foi respondida ainda. Não foi. Então, aí no próximo culto, né, nós vamos dar sequência, se der para ser respondido. Se não houver outra pergunta, né? Mas ver que tudo isso fala. Mas não está no contexto, mas está. Você vê como é que está? Porque tudo isso faz parte da vida eterna. Né? Não. Hoje é 8h25, né? Sim. Não, Porque foi a primeira pergunta, né? não, é extenso, né? É longa, né? Aqui era longa, né? É longo, mas o livro selado, a vida do Cordeiro, Aqui, né? né? Monge Forte pegou o livro, né? É, Aí dá a entender que é duas coisas distintas, né? dá a entender, mas não é. Não é. Isso que nós estamos falando da nossa vida dentro da palavra de Deus, você ter a vida do Cordeiro. O Cordeiro é o livro da vida ou não? Nós temos uma vida do Cordeiro. Agora, ter a vida do Cordeiro é o que ele propõe dentro da sua palavra. Então, é a vida do Cordeiro. A palavra de Deus é o livro da vida. Então, aqui nós temos o livro da vida e temos o livro da vida do Cordeiro. O irmão Brana disse que o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro é o mesmo. Agora, você vai entender que aqui nós temos o livro da vida, tá? Vamos ver o lado humano. Está aqui dentro ou não está? Está. Aí quando nós olhamos, né, voltamos ali em Gálatas, quando Paulo diz, né, dos frutos do Espírito e frutos da carne. Como podemos discernir isso, ter uma separação? Então vamos entender que frutos da carne, os frutos da carne foi aquilo que foi produzido após o pecado, que foi produzido pelo pecado e após o pecado é do diabo. Né? E o livro da vida do Cordeiro é nós voltarmos àquela vida espiritual para com Deus. Então, quando nós estamos aqui vivendo o livro natural e com a vida natural, né, correndo, brigando por dinheiro, sem natureza mudada e tantas coisas que envolvem, né, a vida humana. Aí de repente Deus encontra com você. Aí você começa a dar atenção a Deus. Você mentia, não mente mais, né? A mulher cortava o cabelo, não corta mais, usava roupa indecente, não usa mais. O homem fumava, jogava, já não tem as práticas mais. Então vai eliminando aquilo que é chamado pela Bíblia de carnal e tendo a vida de Cristo. Isso é a vida espiritual. Entendeu, irmão? Então, isso é a vida do Cordeiro. Então, o livro da vida do Cordeiro, o que é a vida do Cordeiro? É a vida de Deus, é o que Deus manifesta aos homens. Esse é o selado? O livro que fala selado por dentro e por fora? Qual que é?
Não, o livro selado por dentro e por fora é a Bíblia. Agora, este selado é os acontecimentos. O que são os acontecimentos do livro selado? Né? A revelação. E a revelação, aí vai o desfecho. Então, lembre de, guarde sempre me ajudar no próximo culto, que a gente pode começar daqui, tá? Tá bem? Alguma coisa, Luiz? Alguma dúvida? E o Júnior? É? Uma cidinha, esclareceu? Alguma dúvida, escreve, tá? Para que no próximo culto nós possamos continuar. Vamos fechar o nosso ciclo, a nossa reunião, com uma oração com o irmão Juninho. Senhor nosso Deus, Sim. nosso bendito Pai, te agradecemos, Senhor, por esta reunião de adoração e por nos esclarecer, Senhor, um pouco mais a tua palavra, por clarear a nossa mente, Senhor. Que possamos, ó Pai, além de entender, que possamos pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos dito nesta noite, que possamos dar valor nesse conhecimento e nessa revelação que o Senhor tem nos mostrado, que o Senhor nos leve para casa em paz, que o Senhor nos proteja de todo mal, e nos dê um final de semana, um final de noite de sábado abençoado, um domingo, nos dê o livramento, nos dê a tua paz, nos dê a tua bondade, de acordo com a tua vontade e sabedoria, Senhor. Te agradecemos mais uma vez em